Dentre as muitas crenças que, pela repetição, se disseminaram entre os cientistas do mundo inteiro e entre filósofos do mundo anglo-saxônico, ao ponto de tornar-se dogmas inabaláveis, está aquela que o biólogo Rupert Sheldrake assim resumiu: quando você olha para uma árvore, a imagem da árvore que você está vendo não está lá, onde parece estar, e sim dentro do seu cérebro. O bom e velho Aristóteles ensinava que todo conhecimento filosófico ou científico se baseia num conhecimento pré-filosófico ou pré-científico, que ele pode aprimorar e corrigir, mas nunca impugnar por completo. No entanto, filósofos e cientistas sempre gostaram de se divertir às custas do cidadão comum, negando o mundo que ele enxergava e no qual vivia e substituindo-o por um outro mundo mais recuado, secreto, só acessível mediante instrumentos sutis da filosofia e ciência. A boldade de Groucho Marx, afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Foi assim adotada, com 4 séculos de antecedência, como emblema de uma sabedoria superior, sonegada ao comum dos mortais. A expressão realismo ingênuo viria a ser adotada mais tarde para rotular todo conhecimento pré-filosófico ou pré-científico, abalando a confiança do homem comum nas suas próprias impressões. Só os ingênuos acreditam nos seus próprios olhos. Os espertos acreditam na ciência, mesmo quando ela diz que a árvore não está no jardim e sim dentro da nossa cabeça. Assim como o cientista que fala não existe na realidade e é somente uma rede de sinapses no cérebro do ouvinte. No início da filosofia moderna, Descartes e Mersenne rebaixaram o mundo habitual como um mero véu de aparências construído em cima de um verdadeiro universo que se constituía essencialmente de forças mecânicas. Galileu e Newton distinguiram entre as qualidades primárias e secundárias dos objetos sensíveis, afirmando que só as primeiras, por serem mensuráveis, como por exemplo a extensão e o peso, correspondiam à realidade, enquanto as segundas, como gosto e cor, eram apenas subjetivas. O mundo da experiência direta era assim enviado à lata de lixo e substituído por um conjunto de equações. Aparentemente, ninguém aí notou que medir, comparar as coisas com um padrão de medida, é uma atividade da mente, mensurar, vem do latim mens, e que, portanto, havia nessa teoria uma curiosa inversão do subjetivo e objetivo. Mais modernamente, o físico Arthur Eddington gostava de mostrar uma mesa aos seus alunos e dizer algo como: isso parece ser uma mesa, mas na verdade é um aglomerado de átomos. Como se a mera troca de uma escala maior para uma menor fosse uma passagem decisiva da fantasia para a realidade. Invariavelmente, o ponto de vista adotado como mais verdadeiro é o da ciência em particular, que o falante adotou como profissão, o que já basta para sugerir que essas passagens da ilusão à realidade são elas próprias ilusões. O biólogo ou neurofisiologista, por exemplo, pode alegar que os átomos do físico não existem na realidade, só no cérebro do distinto. E com igual razão, o físico responderá que aquilo que parece ser um cérebro é apenas um aglomerado de átomos. Não obstante, essa comédia adquiriu status de coisa seríssima, e encená-la tornou-se a marca decisiva da diferença entre inteligências de escola e a multidão dos Zé Manés. Grande parte de seu prestígio advém do formalismo sofisticadíssimo que lhe deu o filósofo Immanuel Kant, 1724 a 1804, no seu livro Crítica da Razão Pura, 1781, segunda edição definitiva de 1787.